Seja bem-vindo a mais um podcast Alô Engenharia, o seu canal de engenharia, inovação e gestão. E hoje vamos falar muito de obra, de gestão, planejamento e onde começam os problemas. Trago aqui com muita alegria Gisele Costa, engenheira civil, especialista em gestão de obras, planejamento, instrutora, mentora. Gisele, seja muito bem-vinda ao Alô Engenharia. Espero que nossa conversa aí seja bem proveitosa para todo mundo que nos assiste. E como você gosta de falar, né? Vai ser uma aula para quem nos assiste. Queria que você se apresentasse pro povo aí. Então, eu sou a Gisele Costa, sou engenheira civil e hoje eu atuo com orçamentação, planejamento e gerenciamento de obras privadas na GC Engenharia. A GC Engenharia é a sua empresa, É a né? minha empresa, Ah, isso é muito exatamente. bom, muito legal, né? Na hora que você já fala que você atua com gestão, gerenciamento, orçamento, eu já tenho que começar pelo assunto que todo mundo tem dúvida. Por que dá tanto furo em orçamento? Por que dá tanto furo em orçamento? Então, tem muitas pessoas hoje que não sabem fazer o orçamento da forma certa, porque assim, toda essa parte de orçamentação, de planejamento e gerenciamento que eu faço hoje nas obras, eu não aprendi na faculdade. E principalmente aquele orçamento real que a gente sabe que é necessário para uma obra privada, a gente também não aprende na faculdade. Então, as pessoas Isso é importante, porque existe o orçamento de obra privada e o orçamento de obra obra pública, pública. O exatamente. orçamento de obra pública tem várias regras que devem ser seguidas, então tabelas referenciais, tabelas do Tribunal de Contas do Estado e das obras privadas. Além de você utilizar elas como referência, você precisa buscar preço de mercado. Exatamente, o ponto tá aí. Então, hoje muitos orçamentos furam porque as pessoas não buscam preço de mercado. Elas pegam, por exemplo, o Sinap, pega aquela composição, aquele custo, revestimento pelo Sinap, material mão de obra tá tipo R$ 70 o metro quadrado. E a pessoa pega esse valor e coloca numa planilha. Mas o correto é fazer uma composição com o custo real do material, o custo real que a mão de obra está cobrando para aquela região específica. Porque se você vai fazer uma obra em Domingos Martins, em Vitória ou em Linhares, são preços Nossa, diferentes. você trouxe duas coisas aí. Primeiro, vamos explicar para o pessoal o que é composição. Sim. O Alô Engenharia, a gente acaba explicando muitas pessoas o que é os termos que a gente utiliza, né? O que é uma composição no orçamento? Então, uma composição funciona da seguinte forma: vamos supor que a gente vai fazer um serviço de pintura. O que seria a composição de um serviço de pintura? Eu vou formar ali uma lista com todos os materiais, com todos os recursos que eu vou utilizar para aquela pintura. Por exemplo, composição de mão de obra seria um pintor e uma ajudante. Composição de materiais seria o fundo preparador, a lata de tinta, o rolo, o pincel, a fita crepe, a lona para isolamento. Então, eu estou montando uma composição com todos os recursos que eu vou utilizar para esse serviço. Então, por exemplo, eu, quando for fazer um orçamento, eu monto uma composição para cada serviço. E essa composição é uma composição real, com custo real que o mercado realmente. Com os preços reais que a pessoa executa numa obra, Então, com sabe? isso, você consegue reduzir muito o erro na hora que você está pegando a obra e não pegando obra nem com preço muito caro, nem por preço muito barato. Outro Exatamente. ponto que você levantou aí logo de cara é o preço de mercado do local, né? Eu trabalho muito com orçamento, eu trabalho tudo com pré-obra, né? Eu faço muito essa com assessoria pré-obra, que é antes de chegar na sua empresa, Sim. que é receba a demanda do condomínio ou um projeto do arquiteto da empresa que vai fazer a obra, analisa esse projeto, elabora uma planilha orçamentária básica com preços de mercado e sem preço, com as quantidades que precisam, e elabora um termo de referência, igual fosse uma licitação. E nós vamos para o mercado e colocamos esse orçamento para as empresas, para a sua, para várias outras empresas. Sim. Quando nós fazemos isso, nós possibilitamos que as empresas da empresa em cima daquela planilha. Mas um item do termo de referência que eu friso bastante é: você, empresa, precisa conferir as quantidades ali no projeto em relação à planilha. Porque o que acontece? Isso é bastante comum na auditoria, né? A empresa pega a obra, vai executar a obra, aceitou a planilha lá atrás, aceitou no contrato que era a responsabilidade dela conferir, e chega lá na frente e descobriu que tinha uma quantidade a mais, entendeu? Que precisaria, ou um item que ela não considerou que era responsabilidade dela verificar. Então, muitas empresas pecam com isso, né? Outro ponto que você levantou de erro de orçamento é a questão do local, né? A gente mandou uma proposta um dia desse
E que uma exigência do nosso comprador falou, Felipe, lá em Feira de Santana, você não pode usar Sinap. Porque lá, na hora que você vai contratar, é muito acima. Você não pode usar nem o preço local de Vitória. Sim. Porque, então, aí eles pediu para algumas cidades mais longe das capitais nós usássemos os preços locais. O que aumentou o custo de ter que ligar para as pessoas, fazer. Mas no orçamento, eu queria te perguntar uma coisa que é bastante, deve ser muito comum. É muito comum as pessoas chegarem para você com a demanda e pedir você dar o orçamento e você elaborar a planilha orçamentária para ele? Sim, com certeza, tem muito essa demanda, mas quando a gente recebe a planilha do condomínio é melhor por quê? Acaba que essa precificação fica mais justa, porque todas as empresas estão orçando com base numa mesma planilha. Então, tem sim a demanda do cliente vir e a gente fazer a planilha orçamentária, mas quando a gente vai orçar para um condomínio e já tem a planilha tipo a que você faz, é o cenário ideal, porque tá todo mundo orçando com base na mesma planilha. Mas uma coisa que eu trago, eu não sei se você já viu, né? Que é um problema, talvez já aconteceu com você, inclusive. Algumas empresas e condomínios vão e pede a pessoa para fazer a planilha, como se estivesse dando preço. Uhum. Pega a planilha da pessoa, tira o cabeçalho, entrega para outra empresa. Sim, acontece. E Acontece muito. Já aconteceu realmente muito, assim, nas empresas que eu trabalhava. Às vezes a gente via com a outra empresa a planilha que a gente tinha feito. nem sem o cabeçalho, né? Com o Aham. cabeçalho E às ainda. vezes com tudo, exatamente. E é algo que acontece, realmente. E só uma pontuação. Quando a gente está falando de orçamento, levando em consideração o local, vou dar um exemplo. Domingos Martins foi o local que eu fiz uma construção. Aham. Lá não tem muita mão de obra. Então, tem muita mão de obra que a gente tem que levar de outros locais, isso onera muito orçamento. Então, estou em Domingos Martins fazendo uma construção de uma casa. Lá é muito difícil você encontrar alguns especialistas em certo serviço, por exemplo, drywall. Lá é mais forro de madeira, não tem muito drywall. Então, drywall você tem que levar de outro lugar. Aí você vai trazer uma pessoa daqui de Vitória para fazer um serviço lá em Domingos Martins, não é só o preço por metro quadrado, é o deslocamento. O cara vai para Domingos Martins, ele tem que dormir em algum lugar, ele vai dormir aonde? Então, tem todo esse custo que a gente tem que levar em consideração na hora de montar uma planilha. Olha que interessante você trazendo para isso. Você prestando serviço, né? Entregando os orçamentos para os clientes. O cliente pode receber dois orçamentos, o seu detalhado e de um concorrente sem estar muito detalhado. Aí ele olha, o seu tá 300 mil, o do outro tá 250. Pô, 50 mil de diferença. Aí ele fecha com o de 250 mil. Uhum. Vai executar a obra, começa a ter os furos nos orçamentos. Aí o cliente me contrata, Felipe, precisa acompanhar a obra. Hoje eu tenho percebido até obras pequenas, cara, obras de 40 mil, 30 mil, eles estão contratando engenheiros para fiscalizar, porque o empresário, o condomínio não quer não quer ser responsável, ele quer alguém, ele, claro que é proporcional ali, a gente cobra fiscalização de 7 a 10% da obra. Você imagina, numa obra de 250 mil, 25 mil, 20 mil, pro cara ter tranquilidade, ele paga sorrindo porque ele não quer dor de cabeça, ele já Sim. embute no custo dele. Mas olha como que é difícil, cara. Como que eu consigo, como contratante, separar a empresa que me ofereceu um orçamento de 300 mil e um orçamento de 250 mil porque ele não planejou? Como que eu, como cliente, eu conseguiria olhar? Tem um jeito para isso? Isso é difícil, porque hoje tem muitas empresas boas no mercado, mas também tem alguns profissionais que ainda não acharam uma maneira certa de trabalhar e acabam trazendo esse prejuízo para o cliente. Mas uma coisa que o cliente pode fazer é pegar referências de outras obras que esses profissionais ou essas empresas já fizeram e entender como é que ficou essa análise de custo. A obra passou do orçamento? Não passou por quê? Se foi a pessoa que fez o orçamento e a obra conseguiu se manter dentro daquele orçamento, é porque ele fez um bom orçamento. Só que assim, o orçamento, para você manter ele durante a obra, tem que ter uma boa gestão. Por quê? Quem é que vai garantir que aquele orçamento vai ser seguido? Eu, por exemplo, estou fazendo um orçamento e aí eu crio ali uma planilha, né, um valor total. E aquele valor total, para eu chegar nele, eu tenho que ter utilizado os materiais que eu listei. Só que durante a obra, vamos supor que outra pessoa está fazendo a gestão. Ela vai comprar os materiais onde ela se sente confortável, onde ela tem parceria, não necessariamente nos locais que eu considerei no orçamento. Então, será que essa pessoa vai conseguir chegar nesse mesmo valor? Por isso que quando eu faço orçamento, eu também descrevo lá para mim todos os fornecedores que eu consegui.
no melhor preço. Porque quando eu for fazer a obra, eu vou nesses mesmos fornecedores, porque na época do orçamento foi o que eu consegui o melhor desconto, a melhor parceria, o melhor custo-benefício para o cliente. Então, para eu manter esse orçamento na linha, eu preciso de uma boa gestão, porque a gente precisa fazer o controle de custo durante a obra. Para saber, o orçamento está batendo? Ah, o preço está elevando um pouco, mas está elevando por quê? Sabe o que está acontecendo? Geralmente, nos meus orçamentos para os condomínios, eu boto alguma. O pessoal até reclama do item de preliminares que fica muito caro. Não fica caro, você vai imaginar, na obra de 2 milhões, 150 mil ser preliminares, tá ok, tá proporcional. Mas eu coloco a equipe de gestão local e ainda a pessoa vai poder embutir ali o BDI dela, se ela quiser. E uma coisa que eu coloco é a quantidade mínima de visitas e gestão ali na obra. No termo de referência, né? Eu falo, preciso que tenha um engenheiro meio período todos os dias. Porque o que eu tenho percebido? Muita gente deixa obras grandes correr solta na mão de encarregado e técnico. Eu sei que você é uma pessoa que fica muito à frente das suas obras e isso não acontece, mas, cara, é muito comum. O engenheiro vai na obra uma vez a cada 15 dias, cara, e acha que tá tudo bem. Então, tipo assim, o que eu percebo é numa ânsia, as construtoras muitas vezes têm uma ânsia de fechar, que esquecem que elas vão ter que ter tempo, custo de hora gente ali, né? Com a hora homem, né? Assim dizendo, né? Então, isso traz uma responsabilidade de gestão. Não adianta, você contratou, você são os pontos chaves da obra, né? Você contratou, conseguiu contratar até com o orçamento certo. Agora vamos para a gestão? Aí a gestão tem os pontos, né? O acompanhar o cronograma e planejamento Sim. e a questão da qualidade técnica. Então, o que eu vejo é que tem muitas empresas e muitos profissionais, tipo engenheiros, que eles dão pouca importância, pouca relevância para o que a gente chama de processo construtivo. Se eu faço um bom planejamento do processo construtivo, que é como a obra vai ser executada, eu reduzo o custo de obra, eu reduzo o prejuízo, eu reduzo o custo pós-obra, aquele pós-obra que a obra não termina nunca porque está dando muito problema, eu consigo evitar muito prejuízo na obra, muito desgaste se eu tenho um processo construtivo, um processo executivo muito bem planejado e executado. Então, o que muita gente faz? Eu peguei a obra, coloco lá um estagiário, coloco um técnico e a pessoa vai tocando. Por quê? A pessoa não precisa ter muito conhecimento, a equipe que está aí já sabe fazer. Esse pedreiro aí trabalha aí há muito Nossa, tempo. é exatamente isso. A pessoa entrega na mão do pedreiro e do encarregado e a obra vai tocando. E aí a pessoa vira o refém do pedreiro, porque é o pedreiro que tem o conhecimento. A pessoa, o profissional que está ali, ele não se importa tanto em buscar todo o conhecimento voltado para processo construtivo. Ele não sabe direcionar o pedreiro que está lá, então ele deixa na mão do pedreiro. Ah, o pedreiro falou que tem que fazer assim, então vamos fazer assim. E entendeu? isso a faculdade não ensina. Não ensina, exatamente. Processo construtivo tem uma outra matéria, muito superficial às vezes, e não tem os problemas, né? Os problemas que acontecem durante a obra ali para a pessoa fazer. Mas nesse processo executivo, eu lembro que algumas grandes empresas, desde a Encol, lá de 90, o meu ex-sócio tinha um caderno de processo como que é o nome daquele negócio? É um caderno de especificações do processo. Uhum. Cara, 92, impermeabilização. Até um dia desse tinha construtora que não fazia projeto de impermeabilização no prédio. Só mandava aplicar uma manta líquida, chama o seu Zé da manta ali que vai ser. Então, imagina para uma empresa pequena começando. A pessoa só tá voltada, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Só tá focada em vender. Exatamente. Só tá focado em vender e cumprir o prazo e toca a obra do jeito que dá, vai empurrando, prazo, e a qualidade fica de fora. E é aí que eu entro. O que acontece, Gisele? Talvez a gente nunca bateu esse papo. Minha maior demanda é por auditoria pós-obra. E o que eu percebo na maioria das auditorias não é má fé. Eu não vejo, a maioria das consultoras não tem má fé. É falta de gestão, falta de acompanhamento. Eu vou utilizar um termo que eu utilizei no condomínio essa semana. Na hora que eu vi uns acabamentos muito ruins, as coisas, eu falei assim, cara, isso é falta de zelo. De você estar olhando ali na hora que a pessoa está instalando a esquadria de vidro. Opa, faltou preencher isso daqui. Uhum. Então, tipo assim, então a gente vê essa dificuldade, né? E eu sei que você trabalha um pouco nisso, né? Que você também dá curso e mentoria, né? As pessoas que chegam para você hoje, as pessoas que te procuram, eles têm esse conhecimento ou você tem que realmente até falar, né? Muitas vezes, na hora que você usa o termo processo construtivo,
Muita gente não vai saber nem o que é. Não, é verdade. A maioria não tem conhecimento do processo construtivo. Assim, justamente pelo que eu falei, confia muito no pedreiro. Ah, mas o pedreiro que sempre fez. Por exemplo, teve uma vez que eu conversei com uma pessoa que ela falou que estava com várias obras em andamento e eu falei, tá. E qual processo executivo vocês seguem nessas obras? É algo padronizado? Ela falou, não. Cada obra tem um mestre, cada obra o mestre que faz. Então, é a experiência do mestre. Ou seja, se eu tenho 5 obras ao mesmo tempo, com 5 mestres, cada obra está sendo feita conforme a experiência do mestre de obra. Aí as Nossa. obras começam a dar problema pós-obra, aí quando você vai ver um mestre em uma casa fez impermeabilização dos banheiros, no outro não, um fez impermeabilização na fundação, o outro não, então você começa a ter muitos problemas diferentes, no final você não sabe como é que foi executada a obra, aí surge o problema e ninguém sabe de Eu onde vou surgiu. te contar uma coisa que você vai reparar aqui na Grande Vitória. Quantas empresas pequenas e médias de reforma cresceram, surgiram, cresceram e morreram? Surgem, a empresa é o ciclo de empresas de reforma. Ela surge, começa a crescer, faz um bom marketing, faz muita obra, e depois, na hora que ele está no pico sem gestão, ela começa a cair. E muitas vezes até some ou troca de nome. Sim. Que a gente sabe muitos trocam de nome para recomeçar. E acaba que tem muitas empresas que estão anos aí no mercado. Eu trabalho com, na hora que está fazendo orçamento aí, eu falo tranquilamente aí de nomes de algum Latu, FMNX, a Cipolate, tem empresas aí grandes que estão há 10, 15, 20 anos no mercado que o engenheiro está muito à frente da obra, entendeu? Então tem muito engenheiro. Então a dica que eu dou para as empresas que estão começando é isso, tem que estruturar processo, tem que ter engenheiro. Não Então, só adianta que competir preço. estruturar processo é uma coisa que a gente também não aprendeu na faculdade. Então, se a pessoa está no mercado e alguém traz o conhecimento de que existem processos, existe uma padronização, e se você tem padronização, você evita prejuízo financeiro, psicológico também, com aquela dor de cabeça, com aquele desgaste. Então, tudo que eu comecei a fazer diferente nas obras foi porque eu entendi essa questão dessa palavrinha pequena chamada processo. Falei, as coisas precisam seguir um processo. Eu tenho que ter um passo a passo para eu fazer uma construção de uma casa, por exemplo. Eu não posso pegando cada etapa e executando no improviso. Eu preciso seguir um processo e quanto mais eu padronizo esse processo, mais eu diminuo o problema pós-obra, porque toda obra eu vou começar e vou terminar da mesma forma. Toda obra eu vou fazer a fundação, eu vou impermeabilizar a fundação, depois eu vou fazer a alvenaria, ou seja, evitei aquele problema lá daquela, né, Umidade excedente. umidade. Exatamente. Porque toda obra eu sei que eu tenho que fazer impermeabilização. E as pessoas, talvez você, engenheiro, tá vendo aí com algumas coisas simples do processo, mas, infelizmente, os processos, mesmo as etapas mais simples, elas são descumpridas. Desde você botar verga contra verga, que deveria estar constando no projeto, Sim. até as impermeabilizações nas áreas molhadas, até a tela no encontro de alvenaria com vedação, alvenaria com estrutura, alvenaria com drywall. Eu falo sempre que tem mudança de tipo de vedação, tipo de estrutura, fala, tem que fazer alguma proteção ali, Sim. seja com tela, seja com outro tipo de produto, entendeu? E isso daí as pessoas passam, e o problema pós-obra vem. A gente está agora numa investigação num imóvel, né, até numa delegacia, muito bacana o trabalho, e uma das coisas que eles pediram é a análise do projeto. Aí estava, antes da gente chegar aqui, eu estava conversando com o meu projetista, o Ricardo, parceiraço meu, Ricardo Máximo. Aí ele falou, Felipe, vou ter que fazer. Aparentemente está passando na ATP. A ATP é a análise técnica do projeto estrutural, né? Porque a gente faz, quando fazer análise estrutural, você tem 2 etapas. Vícios construtivos que você vai verificar. Na verdade, são 3: vícios construtivos, análise do projeto e ensaio necessários. Então, geralmente, você nos vícios construtivos está tão óbvio que você não precisa fazer nada depois. Às vezes não está tão óbvio, vai para o projeto. Às vezes o projeto passa e vai para ensaio. Então a gente vai ali para verificar. E a gente percebe que a maioria das vezes o erro está ali. Uma coisa que, trazendo aí esse erro de processo construtivo que você faz, a gente sabe que existe um grande dilema, são os projetos. A gente recebe muitas vezes, o que acontece? O cliente compra, contrata. A história é real. Contratei meu projeto com o arquiteto. Muitas vezes ele vai achar que é suficiente. Sim. O arquiteto, na hora que ele está vendendo ali, infelizmente, os amigos meus arquitetos que me desculpem, mas a maioria, assim,
Ele não vai falar, olha, você tem que contratar um projeto de hidro, você tem que contratar um projeto elétrico, você tem que contratar um de impermeabilização, você tem que contratar um de fachada separado. Você entendeu? Ele vai falar, não, eu te entrego o projeto arquitetônico e de interiores. Aí o de interiores está lá com a definição da iluminação, mas não tem o elétrico para falar como que vai ser o quadro de disjuntores dele, se a carga vai estar. Aí depois que a obra começa, que ele corre atrás de um eletricista, muitas vezes não engenheiro eletricista, para resolver isso. Como que você recebe esses projetos? O que você está vendo desse mercado? Você recebe muita coisa ruim mesmo? Ou só eu que estou olhando isso e falo assim, cara, faltou muita coisa? Porque na hora que você vai ler o contrato com o arquiteto, na auditoria, o contrato está certo, ele entregou o que ele prometeu. Mas ele não falou tudo. O que você percebe? Então, tem muito cliente que chega só com projeto arquitetônico, e nesse caso eu sempre explico a importância dos projetos complementares e peço eles para fazer, até por isso que eu comecei a fazer os projetos complementares pela empresa, porque às vezes é uma reforma. Por exemplo, uma reforma, a pessoa fala, não, eu só preciso do arquitetônico, é só uma reforma. Só que na reforma a pessoa quer adicionar aquele monte de ponto de tomada, quer adicionar aquele monte de ar-condicionado, e às vezes o quadro existente não vai dar conta. A carga atual que chega nele ali não vai dar conta. Então, eu preciso de um projeto elétrico. Então, quando o cliente vem só com arquitetônico, eu vou instruir ele a fazer os complementares. Comigo, qualquer outra pessoa, o importante é ter o projeto. Sabe? Então, eu sempre explico isso. Mas, assim, tem clientes que também já vêm com todos os projetos. Então, tem dos dois. Mas, de qualquer forma, sempre eu só faço obra com projeto. Sem projeto não dá. O que eu percebo em grandes imóveis, grandes reformas, eles têm os projetos complementares. Em pequenas, eles acham que não precisa, que o seu da elétrica vai dar certo, entendeu? Uma coisa importante. Reforma de apartamento. Uma coisa que eu gosto é reforma, porque tem muita gente que não gosta de reforma, que reforma é uma caixinha de surpresa. Só que na reforma, a gente vê tudo que deu errado na construção. Porque na reforma você tá ali para corrigir um monte de problema que você sabe que se tivesse feito a construção corretamente, agora a gente estaria evitando, por exemplo, falta de verga contra verga. Então, quando a gente vai fazer uma reforma e a gente está analisando o projeto, essa questão do projeto elétrico é importante, porque, como eu falei, principalmente essa parte elétrica, o cliente quer, hoje no quadro só tem um ar-condicionado, o cliente quer adicionar mais 3. Você não vai conseguir naquele quadrinho colocar e outra. Às vezes o quadro já está com aquela fiação antiga que não atende mais norma técnica. Então, antes de começar a reforma, quando eu pego o projeto arquitetônico, eu vou no local e já analiso. Ó, aqui a gente vai precisar de um projeto. Então vamos fazer, mas para quê, né? Vai aumentar custo? Não, não é para isso, é para trazer qualidade, segurança para as instalações. E outra coisa que as pessoas fazem muito pouco e deveriam estar fazendo mais é o cuidado com a estrutura na parte de projeto de ar-condicionado, por exemplo. Estou numa reforma, vou instalar ar-condicionado, chamo qualquer empresa de ar-condicionado, o cara sai rompendo pilar, então o que eu faço? Vamos instalar ar-condicionado? Então vou chamar o engenheiro aqui, ele vai entender essa estrutura, vai falar onde que dá para fazer furo, e se não pode, não pode, e aí a gente faz toda essa análise para ter esses projetos para começar de fato a reforma. Na assessoria técnica condominial, eu faço muita análise da reforma de apartamentos, muita mesmo. E a gente consegue prever muita coisa, né? A gente recebe ali os projetos, os pontos de atenção meus são se vai ter alteração na estrutura, se vai ter instalação de ar-condicionado, se vai trocar a bancada. Aí eu faço, Felipe, mas trocar a bancada é só tirar e colocar? Então, na hora que a pessoa vai trocar a bancada, ela pode furar a parede e atravessar no vizinho. Sim. E não é que já aconteceu isso umas 2 vezes, de vazar água no vizinho, porque os prédios, as paredes são espelhadas da cozinha, geralmente. Então, a gente tem muita essa atenção, porque muita gente fica brava, você pediu o projeto elétrico. Pô, não, mas você vai mexer vai colocar mais um ar-condicionado, como que eu não vou pedir? Porque o condomínio, eu sou contratado pelo condomínio. Eu costumo falar, eu tô aqui para defender o interesse do condomínio. Uhum. Aí a pessoa mora naquele condomínio, então ele fica bravo comigo, né? Geralmente tem uma síndica que fala, você é o policial ruim, eu sou o policial bom, eu jogo todo o problema para você. E a gente também faz a fiscalização dessas reformas, né? Em condomínios que a gente tem assessoria técnica, é dar uma ida no apartamento, ver se ele está realmente cumprindo o que foi prometido, né? E o que a gente traz aí sempre? Falta de engenheiro. O engenheiro não acompanha a obra, entrega para o pedreiro. Então, as pessoas reclamam muito de problema pós-obra, reclamam muito que não está sendo entregue no tempo certo, que a obra estourou de custo, mas na hora de contratar um engenheiro que vai poder acompanhar a sua obra, reclamam do valor. Mas na hora de comprar
Um sofá tá pagando 15, 20 mil num sofá, geralmente aí num apartamento grande. Ou seja, a conta não fecha. E nisso de encontrar, eu falo muito de projeto, né? Eu fico, ultimamente, tá muito viralizado a questão das RTs, né? RT não é Sim. responsabilidade técnica, não, pessoal. É um bônus aí que algumas lojas dão para os arquitetos, né? Eu tenho falado muito, eu falo assim, olha, é melhor você aprender a cobrar mais caro do que pedir RT. Porque o cliente tem que receber um desconto real. Você não está ali para comprar orçamento, não comprar material. Você está ali para entregar um bom projeto. Sim. Então a gente vivencia isso. E a gente vai, na hora que a gente vai caminhando os problemas, né? O orçamento, planejamento, gestão. O desafio da gestão de pessoas aí, Gisele, a gente traz até dois pontos, né? Gestão de pessoas e gestão como mulher. Você é uma engenheira que tem uma empresa que atua à frente de vários homens. Você fez técnica de edificações, né? Desde lá de trás, quando começou novinha, com 18 anos. O que você vê esse desafio de gestão hoje com as pessoas? Ou você acha que o problema é para todo mundo igual, tá ruim para todo mundo? O que você acha? Então, eu comecei a trabalhar com obra com 18 anos. E quando eu tinha 18, eu tinha cara de 12. Então, eu parecia uma menina largada lá na obra, sabe? Uma garotinha que, assim. Então, foi difícil. Os meus primeiros 5 anos na engenharia, né? Desde quando eu fiz técnico de edificações, eu já trabalho com obra. Então, esses primeiros 5 anos foi muito difícil. Por quê? Primeiro que eu tenho cara de nova. E aí as pessoas à primeira vista falaram, essa daí é estagiária, sabe? Então, tive muita dificuldade. Às vezes eu trabalhava mais, às vezes eu chorava mais, porque as pessoas passavam muito por cima de mim, justamente por eu ser nova. Eu já tenho 40 anos que trabalho com obra. Sério que eu vou ter que ouvir você? Né? Uma menina que parece que Caramba. tem 15 anos. Então, a gente ouve muito isso, mas quando é um homem, eles acabam respeitando mais. Só que eu tô falando nos primeiros 5 anos. Mas nos últimos 5 anos eu não tive, assim, muito problema, mas não por ser mulher. Eu tô dizendo assim, não tive muito problema porque eu sei me posicionar muito bem na obra. Sim, sim, sabe? É sim, é não. Posso fazer desse jeito, pode, não pode, não pode. Então, a forma como a gente se posiciona na obra vai dizer muito quantas pessoas vão nos respeitar. Por exemplo, tem gente que saiu da faculdade agora, quer trabalhar com obra, mas a pessoa ela vai para a obra sem conhecimento, e aí, se você não tem conhecimento, a pessoa já te engole, porque ela fala, você não sabe nem do que você está falando. Eu trabalho nisso há 40 anos, o que você está falando não Cara, existe. essa carteirada do pedreiro e do mestre de Aham. obras acontece o tempo inteiro. Eu faço isso há 30 anos, É essa aí. nunca deu Então eu errado. faço. Vou dar um exemplo. Tem uma casa que eu estava construindo há uns anos atrás e eu levei uma equipe para executar. E sabe essas divisões entre alvenaria e estrutura que a gente coloca a tela para trinca? Sim. Porque dilatam de forma diferente, a gente precisa. Faz parte, por exemplo, da minha metodologia de processo executivo. Eu falei com ele, você tem que colocar a tela. Ele falou, não existe isso. Aqui em Domingos Martins ninguém faz casa assim, ninguém utiliza. Eu falei, você não utiliza nas suas obras. E eu respeito, é a sua jornada, é a sua experiência, é algo seu. Só que aqui, na obra que nós estamos fazendo, nós vamos utilizar. Se você não quiser colocar, ok, mas eu vou chamar outra pessoa para colocar. Eu levei ele numa edificação ao lado, onde toda a divisão da estrutura entre estrutura e alvenaria estava toda fissurada. Eu falei, você tá vendo? Isso daqui não vai acontecer em obra que eu estou, não. Então, aqui você vai colocar. Então, é muito isso do posicionamento, porque tem muitas pessoas que, quando o pedreiro vem e ele, assim, supondo, ele vai falar o que vai desmerecer o que você falou, tem gente que recua. Ah, não, o pedreiro tá falando, eu vou confiar nele, sabe? E vira refém do Eu pedreiro. te conheço aí nesses últimos 3, 4 anos aí, 4, 5 anos. E realmente é um pouco isso, né? Você se posiciona como uma autoridade no assunto. Seja quando você está nas suas obras, seja quando você está dando cursos ou mentorias, né? E isso também acontece comigo, mas eu vou te trazer uma outra coisa, talvez até um case engraçado. Muitos serviços eu não fechava antigamente e hoje, com cara de velho, eu fecho. O jeito que você se envelhece para algumas coisas é igual ao médico experiente. Sim, O é engenheiro, verdade. cara, eu falo isso pra muita gente que forma, faz faculdade depois de mais velho, ele já chega no mercado muito além do que o cara que tá saindo da faculdade. E não é porque ele tem experiência, não, é só pela cara. As É pessoas assim mesmo. vendem, a imagem vende muito, mas principalmente a autoridade. E isso talvez eu acho que é o maior conselho, a maior dica que você pode dar, né, Gisele? A autoridade técnica, né?
de você ter conhecimento técnico. Porque geralmente, pessoal, vamos lá, nem sempre você vai estar com a melhor roupa, com o melhor carro, com aquela autoridade, aquele tudo pronto. O que você pode ter de início é o conhecimento. E o conhecimento tem que estudar, né, Gisele? E isso você faz muito, né? E não só o conhecimento, mas você às vezes tem conhecimento, mas não sabe se comunicar. Então, buscar esse conhecimento na parte de comunicação, na parte de liderança, porque você pode ser a pessoa que tem mais conhecimento, que tirou 10 na faculdade, mas se você não sabe levar isso para a obra, não sabe conversar com a equipe, sabe, não sabe liderar, não sabe se comunicar de fato, você não consegue passar esse conteúdo para frente. É claro que o conhecimento te dá essa firmeza, te dá essa segurança que você precisa para chegar e falar: o pedreiro quer fazer desse jeito. Você vai falar: não, você vai fazer desse jeito, que esse é o correto. Ou seja, você tem que bancar o que você está falando. Isso vai vir do conhecimento, da experiência, mas você também tem que saber lidar com as pessoas. Então, esse conhecimento voltado para pessoas, para liderança, para comunicação também é muito importante. Você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no YouTube, no Alô Engenharia, e nos siga no Spotify. E não pode deixar de estar nos seguindo lá nas nossas redes sociais, felipemachado.eng e Gisele Costa.eng. Gisele Costa. Engenheiro sempre bota o ponto .eng para facilitar aí. A gente está caminhando aqui com muito conhecimento para vocês. E, Gisele, eu não posso deixar de falar de um assunto aí na hora que a gente começa a falar de gestão de pessoas. Como que você está vendo o mercado na questão de material humano, pessoas para contratar, fornecedor? Então, é um desafio, né? Hoje, mão de obra tem sido, assim, bem desafiador montar equipes. Tem muitas pessoas no mercado, mas muitas que não querem trabalhar. Vou dar um exemplo. Esses dias eu chamei um ajudante para ir para a obra. Ele falou que estava precisando e tal. Falei: tá, é serviço simples, né? Ele falou que estava precisando trabalhar, chamei. Ele chegou lá na obra, ele olhou, pegou as coisas e foi embora. Por quê? Não faço ideia. Sumiu. Era muito trabalhoso. E pior que não era o serviço fácil, era só tirar madeira do chão. Não era tipo, vou pegar um martelete, né, e vou romper lá, vou demolir um concreto. Não era nada de serviço simples. Então, tem muita gente que quer trabalhar e tem muita gente que não quer. Então, o que a gente tem que fazer? Muitas entrevistas para conhecer novas pessoas. E as pessoas que a gente vê que tem um certo perfil para trabalhar com obra, não tanto a parte técnica, isso daí a gente até consegue ensinar, mas pessoas que são comprometidas, é isso que falta hoje. Comprometimento. Tipo assim, a pessoa ela tem comprometimento, ela vai todo dia, mas ela não tem todo o conhecimento que eu preciso, eu vou treinar. Sabe? Eu vou realmente ajudar essa pessoa a se desenvolver na parte técnica. Então, a gente buscando quem tem comprometimento já é meio caminho andado. E dos salários das profissões iniciais de base, a construção civil é que remunera melhor, que paga melhor. Você comparar hoje uma pessoa começando do zero, sem conhecimento nenhum, se ele vai para a construção civil ou ele escolhe ir para um auxiliar de supermercado, auxiliar de logística, na construção civil ele vai ganhar muito mais e com chance de crescer. Então não é salário, é realmente comprometimento. E num tempo que a gente está lutando tanto aí, que o pessoal fala tanto de acabar com a escala 6x1, construção civil trabalha na escala 5x2 e saindo na sexta-feira, que hora que geralmente sai na sexta? 4. Geralmente o cara sai seco, é 4 horas que ele sai na sexta-feira, cara. Entendeu? Então, a pessoa tem uma possibilidade muito legal aí. E você trabalha muito com terceirizado? Como que funciona isso? Sim, muito terceirizado. Por exemplo, vou fazer serviço de pintura. Tem empreiteiro, né? Uma pessoa que tem empresa só de pintura, ar-condicionado, drywall. Então, estou terceirizando por quê? Buscar profissionais avulsos para fazer serviços de especialista acaba que você não consegue entregar a máxima qualidade, que às vezes a pessoa não faz só aquilo, ela está sempre buscando um serviço aqui e ali para realmente sobreviver, né? E fazendo com um especialista, você já tem certeza que aquele cara só faz aquilo, é a especialidade dele. Então, você consegue entregar mais qualidade. E também, quando você fecha com um especialista, você fecha, tipo, digamos assim, um serviço que você vai pagar parte no início, parte no final. O cara não fica murrinhando ali para fazer, ele pega para fazer porque ele quer receber, ele quer entregar. Ele quer pega na empreitada, né? Isso, e ele quer a visibilidade, a credibilidade que aquele serviço vai trazer para ele, porque a empresa dele sobrevive disso, sabe? Então, é muito melhor contratar essas sabe que eu empresas. percebi uma coisa interessante? Alguns condomínios são grandes aqui, são de nomes aqui em Vitória, né? É mais fácil você chamar gente para trabalhar em condomínios chiques, assim dizendo, sério, de condomínio de alto padrão, que a pessoa fala, não, eu quero falar que trabalhei lá. E muitas vezes, cara, isso aí acontece muito. Então, tipo assim, todo mundo quer comer o filé mignon, ninguém quer roer o osso. Mas num condomínio simples, que ele precisa entregar um bom trabalho, ele acha que ele não tem que dar atenção.
aí acaba entregando serviços ruins e não sendo indicados para os bons serviços. Gisele, a gente foi passando pelos ciclos da obra, né? Mas aí chega na hora de entregar a obra. Qual que é o procedimento que vocês fazem numa entrega de obra para um privado hoje? O que que vocês fazem? Porque é a partir daí que eu assumo. Então, a gente faz uma vistoria junto com o cliente, para ele avaliar todo o serviço que foi executado. E aí ele assina um termo de recebimento de obra. A partir daí a gente, assim, não tem mais nenhum serviço a ser executado, a gente consegue finalizar o contrato com todas as empresas, né, que estavam trabalhando, e aí entregue para ele os dados ali, as informações referentes a manuais e garantias, por exemplo, são esses fornecedores, esses terceirizados que prestaram serviço aqui, então tem uma lista com esses fornecedores, com contato, todas as informações necessárias para o cliente ele conseguir contactar a pessoa no momento ali que ele precisa, né, acionar, por exemplo, uma garantia. E aí ele fica mais tranquilo, né? Pô, precisando de alguma coisa, eu já sei quem É. contactar. E uma coisa que eu falo é que o cliente, independente se é condomínio ou privado, ele tem algumas garantias que ele tem que se atentar. Primeiramente, aos 90 dias para vício aparente. Ele tem que, dentro de 90 dias ali, notificar ou dar ciência, falo notificar de informar, né? Informar a construtora se tem algum problema de acabamento, de pintura, de alguma coisa que ficou fora do ar ali, porque fora do jeito que ele queria, porque nesse momento que ele está resguardado. Uhum. Fora isso, começam as garantias dos manuais que vocês entregam, né? Por exemplo, se você entregou que a garantia de estanqueidade, que é padrão, estanqueidade é 5 anos. Sua laje não pode vazar com 5 anos. Então, se vazou, você vai acionar a construtora que fez. Então, se a construtora é uma construtora organizada e tem terceirizados e tinha os contratos corretos, ela vai falar, opa, vou te atender, mas você vai acionar o seu terceirizado. Então, é uma coisa que a gente conversa muito dessa organização. E tudo passa de uma organização de gestão. A gente é contratado muito para fazer manual. Chega no final, o cara não tinha nada guardado. Ele não armazenava documento, não armazenava nada. Eu falo, poxa, mas você não dá, não. A gente contratou e foi, entendeu? Então, a gente percebe muito isso na entrega. Gisele, mas se a gente conversou muito do que você faz, né? A sua construtora hoje, você trabalha tanto por obra, por administração, como por obra preço fechado. E para o pessoal entender, por administração, existe um valor do orçamento e você ganha 15, 20, 30% ali, dependendo do valor, mas a média do mercado acho que é 15, não é? Sim. 15% em cima da administração. Ou você vai trabalhar por preço fechado, que é você falar assim, minha obra custa 10 mil. Vou pagar 10 mil para a Gisele, ela vai contratar ali os fornecedores. E eu percebo que você, desde que você saiu lá da outra empresa, você está aí inovando, buscando atrás, aparecendo bastante. E o que você acha desse mercado? Você acha como que você... Porque você, como você falou, você é nova. Querendo ou não, a gente é novo, né? Eu tenho 36, eu me considero novo, pessoal. 36, você também, mais ou menos a mesma coisa do que eu. Mas eu queria saber como que é o mercado? Ele te recebe bem? Você tá dando muita proposta? É difícil chegar nas empresas ou só as grandes chegam? Porque eu nunca tive do seu lado, né, para entender isso, né? Então, o que eu vejo, quando a gente está no mercado, que a gente abre uma empresa de gerenciamento de execução de obra, a gente busca alguns parceiros. São nossos. Aquele nosso parceiro que vai chegar no cliente antes da gente, vai poder nos indicar para fazer um serviço de obra. Então, entre esses parceiros, a gente tem os arquitetos em design de interiores. Hoje eu vejo uma dificuldade muito grande em chegar nesses arquitetos, nesses designs, principalmente porque como eu falei, eu trabalhei muito tempo para empresas, agora eu estou com a minha empresa. Então, você com a sua empresa, você tem que tomar conta dessa parte da captação. Então, você tem que buscar parcerias. Eu vejo uma dificuldade muito grande da gente conseguir parceria com arquitetos. Por quê? A maioria dos arquitetos que já estão no mercado há tempos, eles já têm os parceiros deles de construção, já tem as empresas que fazem. E acaba que não tem possibilidade, né? Que não cria uma possibilidade de até mesmo tentar reduzir o custo para o cliente. Ele está tão acostumado com aqueles parceiros que ele não abre, né? A questão dos parceiros eu acho importante, mas igual, a gente se posiciona muito nas redes sociais. Eu falo que rede social, para mim, ele tem uma função: autoridade e credibilidade. Mostrar que o Felipe existe. A pessoa vai pesquisar meu nome na internet, ele aparece em um monte de lugar. A visibilidade, né? Então a gente precisa estar trabalhando isso. E Gisele, a gente caminhando para o final, eu acho que não posso deixar de falar isso.
E para o engenheiro que quer começar a trabalhar com obra, qual que é o caminho? Além de se qualificar, o que que você daria, qual a dica que você daria para esse engenheiro? Então, como a gente comentou aqui, o conhecimento técnico não é o suficiente hoje para você estar no mercado de trabalho. Então, você tem que buscar conhecimento nas outras áreas. Por exemplo, a parte de comunicação, a parte de liderança, de oratória. Isso já vai te ajudar muito a você se desenvolver para poder conversar com o cliente. Porque um engenheiro que formou agora, você coloca ele junto de um cliente, ele não sabe conversar, não sabe o que falar, ele não sabe se vender. Então, a pessoa ela também tem que estudar sobre essa parte de venda, de marketing. Eu vou chegar no meu cliente, como é que eu vou fazer a condução desse cliente até ele fechar comigo? Como é que eu vou ser persuasivo, sabe, para esse cliente fechar comigo? Então, se ele tem o conteúdo técnico e não tem essa parte de vendas, ele vai ter mais dificuldade. Outro conselho que eu dou é estar em ambientes onde você consegue fazer networking, fazer parcerias. Por exemplo, a Mútua, o CREA, a FEAG fazem muitos eventos onde a gente consegue conhecer muitas pessoas. E todo o trabalho que vem por referência, por indicação, a chance de fechar é muito maior. Nossa, e eu vou te trazer uma outra informação, tá? A pesquisa que a gente vai postar até no Contec da Naçoiá. Fizemos uma correlação onde os profissionais que participam de eventos presenciais ganham mais do que os dos eventos online. Muitas vezes a pessoa está em casa se qualificando só no online, ele está perdendo um grande nichão, um grande mercado que são os relacionamentos, né? Eu falo que posicionamento e relacionamento é que te leva a outro nível, tá? Claro, você pode furar a bolha, você pode ter site, você pode tudo, pode viralizar na internet, mas os bons contratos você vai fechar no dia a dia, entendeu? Sim, e Hoje, assim, hoje eu não tenho focado muito na parte de captação de cliente. Tô pecando, tá? Isso é uma coisa que eu vou resolver. Mas por quê? Os meus clientes, eles vêm sempre pela referência. Por exemplo, hoje eu participo do grupo BN MoneyKings. E lá a gente trabalha muito com referência. Só que a referência é para aquelas. Você consegue mais referência se você se tornar visível ali dentro, sabe? Trabalhar a visibilidade se para você trabalhar a chegar, credibilidade. ficar só sentadinho, E isso ouvindo, não você não vai dá. Então, a participar. gente tem lá o VCR, né? Primeiro você trabalha a sua visibilidade, depois você trabalha a sua credibilidade e, Credibilidade. por fim, a rentabilidade. Então, lá no BNI, eu consigo várias referências e indicações de serviço pela visibilidade que eu estou tendo, pela Eu credibilidade tenho, que eu passo. eu tenho muitos amigos que fazem parte do BNI, tem muitos que já saíram, né? Eles falam que a maior escola que o BNI dá é realmente essa parte de você entender a importância de relacionamento, de parceria. Ele te força a fazer. Porque naturalmente você não vai pegar, cara. Eu vou te falar por mim. Tem uma história, né? Não almoce sozinho. Não tô... Pessoal, tem dia que eu nem almoço. Então a gente sabe disso, então ele te força isso para estar gerando. Gisele, a gente está chegando no final aqui. Eu quero muito agradecer você por ter participado da Lua Engenharia. É um bate-papo rápido e leve. A gente ficaria horas conversando de obra. A gente nem entrou em questão de pós-obra, vício É construtivo, verdade, tem muita problema. coisa. Mas eu quero muito te agradecer e queria que você desse um recado aí pro pessoal que nos assiste aí, de você, da carreira. Fala o que você quiser aí. Então, pessoal, se você quer se desenvolver mais na sua carreira na engenharia civil, se você quer começar a atuar com gestão de obras, mas ainda está com muita dificuldade em como começar a fazer um orçamento, como começar a fazer um planejamento, a como começar de fato a fazer o gerenciamento de obras, eu tenho uma mentoria voltada para esses profissionais. Lá você vai ter um direcionamento, você vai ter um passo a passo do que você precisa fazer para atuar. E se você quer executar a sua obra de forma a ter tranquilidade, não ter dor de cabeça na sua obra, é só contratar a GC Engenharia. Isso aí, a Gisele, é muito bacana isso, né? Eu sempre falo com você que você não é aquele que vende curso na internet. Você faz obra, você executa e ainda orienta as pessoas na área. Eu acho muito bacana. Pessoal, a gente chega ao fim ao mais um Alô Engenharia. Não deixe de se inscrever e nos seguir nas redes sociais. E mande pra gente aí que é a indicação de novos entrevistados aqui. Tamo junto, um abraço.